Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, a gente vai estar destacando as leis da reflexão e as aplicações envolvendo o espelho plano. Então, já fica ligado aí, tá? Já peço que vocês se inscrevam aí no nosso canal, ativem o sininho de notificação, já dá aquele like para contribuir com a propagação dessa mensagem. A outra coisa também que eu socializo com vocês é o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, gente, vocês vão poder encontrar resumos, mapas mentais, exercício resolvido. Então não perde tempo, já vai lá, dá aquele like também no nosso Instagram, se torna aí um seguidor, tá? Para a gente poder propagar essa nossa mensagem e contribuir também com o estudo de vocês. Vamos lá então. Como nossa aula envolve a reflexão, nada melhor do que saber o que é a reflexão da luz. A reflexão da luz é um tipo de fenômeno físico no qual a luz, ao incidir em uma determinada superfície refletora, ela acaba retornando ao próprio meio no qual ela foi gerada. Então, observe que nós temos aqui dois tipos de reflexão. A reflexão difusa, que ocorre por meio do espalhamento, né, da reflexão dos raios luminosos. Observe que os raios luminosos eles vêm de forma paralela um em relação ao outro. Ao encontrar essa superfície irregular, ele acaba, né, refletindo e aí espalhando os raios de luz, o que não acontece numa superfície regular. Numa superfície plana e polida, os raios de luz eles mantêm o paralelismo após a reflexão. Então note que nós temos aqui uma reflexão regular e é esse tipo de comportamento que a gente vai estar buscando na reflexão da luz aqui em nosso estudo, tá bom? Bem, então, as leis da reflexão é importante a gente destacar, uma vez que a gente vai estar estudando os raios de luz incidentes sobre superfícies polidas. Essas leis de reflexão são duas. A primeira lei é a lei onde o raio incidente, aqui mencionado nessa figura, o raio refletido, vou chamar de RR, e a reta normal, eles são coplanares. Ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Por isso eu destaquei um plano aqui mais escuro que contempla o raio incidente, a reta normal, que vai separar o que é incidente do que é refletido, tá? E o raio refletido, que eu chamei aqui de RR. Todos eles pertencem ao mesmo plano, logo eles são chamados de coplanares. Já a segunda lei da reflexão vai dizer que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência têm exatamente a mesma medida. Então, note que o ângulo de reflexão é aquele ângulo que é formado com a reta normal do raio refletido. Então, a gente está chamando aqui de alfa-linha, ó. Esse alfa-linha é o que nós iremos chamar de ângulo de reflexão. Já o alfa, nós vamos estar chamando de ângulo de incidência, onde o ângulo ele é formado entre o raio incidente e a reta normal. Então, a gente pode destacar aqui como, na segunda lei, eles são equivalentes, então o alfa ele tem o mesmo valor do alfa-linha aqui descrito nesta figura. Bem, já o espelho plano, pessoal, é aquela região, né, compreendida por uma superfície polida, que tem a capacidade, basicamente, aí, de manter o paralelismo nesses raios de luz de uma vez refletido. Então, a gente denomina de qualquer superfície polida que reflete regularmente, tá, a luz que recebe, tá bom? Bem, nós temos algumas características do espelho plano, que uma vez refletido a luz de um objeto colocado à sua frente, ele vai ter que apresentar algumas características, sendo ele, as imagens formadas são virtuais, direitas e com a mesma dimensão do objeto, é o que a gente vai encontrar. Imagina que aqui exista um boneco que foi colocado diante de um espelho, o tamanho do objeto tem o mesmo tamanho da imagem, a distância que ele se encontra vai ser a mesma distância da imagem até o espelho, e a outra característica que são imagens virtuais. O que é uma imagem virtual, pessoal? A imagem virtual são imagens que são formadas por meio do prolongamento dos raios
refletido. Outro, as imagens são consideradas simétricas. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, coisa que eu já havia mencionado aqui. E as imagens são chamadas de enantiomorfas. O que é isso? Ocorre uma reversão lateral da imagem. Então, aqui fica um pouco mais difícil de perceber, mas na imagem abaixo fica um pouco mais fácil da gente poder, então, destacar tudo que foi destacado em amarelo. Observa que esse F, ele tem 3 centímetros de altura, e ao projetar essa imagem no espelho plano, o tamanho dele não vai ser alterado. Esse F, ele está localizado a 3 centímetros do espelho, e a imagem dele também vai estar a 3 centímetros, e ocorreu aí, né, uma reversão lateral na hora que foi formada a imagem. Obviamente que o que está mais próximo do espelho vai ter que ser formada a sua imagem mais próxima também, tá bom? Então, por isso, essa característica do enantiomorfismo que é provocado, tá, pelo espelho plano. Bem, uma outra coisa também que eu quero destacar para vocês é o campo visual. O que eu vou conseguir capturar de imagem quando eu tiver um espelho plano? Primeiro, pessoal, que o campo visual de um espelho plano corresponde à região na qual um observador ele consegue ver as imagens do objeto. Por exemplo, aqui, ó, observa que o campo visual promovido por esse espelho, para poder gerar a imagem de um objeto, o objeto tem que estar localizado dentro desse campo visual, ou seja, você vai destacar aí 2 raios de luz em meio extremos, e a partir do momento que eu consigo promover o prolongamento e atingir o objeto, esse objeto deve estar localizado dentro dessa região para que eu consiga capturar a sua imagem. Se ele não estiver aqui, obviamente, eu não conseguirei, né, perceber a sua imagem através de um espelho plano. Vejamos um exemplo, ou melhor, 2 exemplos, para 2 situações distintas. Primeiro, quando eu tenho um objeto pontual. Para determiná-lo, eu vou estar traçando aqui 2 raios de luz emergentes que saem da extremidade do espelho e se interceptam no ponto. Observa aqui, então, que eu vou estar traçando 2 raios emergentes aqui, ó, tá? E esses raios emergentes vão atingir o espelho e refletir. Então, como é um ponto, gente, acaba coincidindo, né, os 2 raios nos 2 extremos do corpo. Então, esse raio de luz, ele vai atingir o espelho e, ao refletir, vai atingir um determinado observador. E esse observador vai conseguir compreender a formação dessa imagem vinda aí de um determinado objeto. Então, é como se o objeto estivesse sendo formado lá dentro do espelho. Mas o que aconteceu? O raio de luz saiu do objeto, atingiu o espelho. Esse raio de luz, ele obedece às leis da reflexão, porque nós temos uma imagem polida aqui, tá? E uma vez seguindo isso, ele vai sofrer a sua reflexão e atingir o observador. Com isso, o observador terá a percepção da formação da sua imagem dentro do espelho, caracterizando uma imagem virtual. Então, como eu falei para vocês, a imagem virtual, aqui, pessoal, essa imagem virtual, ela é formada pelo prolongamento do raio que foi refletido. Então, como isso aqui mostra a reflexão, o prolongamento dele vai projetar a formação de uma imagem virtual. Olha, isso para um objeto pontual. Quando eu tenho um objeto extenso, note que eu vou estar destacando aqui 2 raios de luz que vai sair da parte inferior e 2 raios de luz que vai sair do objeto da parte superior. Então, haverá então aqui a reflexão tanto da parte inferior quanto da parte superior do objeto, e ao, né, projetar a formação desse objeto, nós iremos perceber então a sua dimensão. Então, mais uma vez eu tenho uma imagem
virtual. Então, note que a imagem que foi projetada no espelho, percebida por este observador, ela é uma imagem virtual direita e, neste caso, do mesmo tamanho do objeto, e ele está distanciada do espelho a mesma distância que o objeto se encontra do espelho. Então, essas seriam as características, né, formadas para um objeto pontual e para um objeto extenso. Bem, gente, quando a gente tem agora dois espelhos associados de forma a formarem ângulos entre eles, e eu já quero destacar os objetos, neste caso, ou melhor, os espelhos, neste caso, eles estão associados de forma que o ângulo entre eles aqui, ó, é diferente de zero, ou seja, esse ângulo alfa entre os dois espelhos, ele é diferente de zero. Sendo assim, a gente consegue notar algumas imagens que foram projetadas por apenas dois objetos colocados diante desse espelho. Então, observe que cada objeto está formando, pelo menos aqui, ó, né, algumas imagens. Tá? No total, eu consigo ver 6 aqui para dois objetos. Como é que eu vou conseguir perceber ou dimensionar o número de imagens que vai ser formada por um único objeto? Aí a gente vai estar utilizando essa expressão, gente. Essa expressão N, que indica o número de imagens, vai ser igual a 360 dividido por alfa, que é o ângulo formado entre o espelho, menos 1. Por meio dessa relação, eu consigo determinar o número de imagens que cada objeto vai estar formando, tá, na associação de dois espelhos. Então, é importante a gente destacar essa observação, que essa relação, se ela for par, se aplica para qualquer caso, ou seja, se 360 sobre alfa for um número par, qualquer caso se enquadra. Porém, se esse número 360 sobre alfa for um número ímpar, aí o objeto, né, só vale para caso o objeto seja localizado no plano bissetor desse ângulo alfa, ou seja, né, na bissetriz aí, o objeto vai ter que estar, né, localizado para poder ter validade essa nossa expressão. Outra coisa bem interessante é que se eu colocar um espelho de frente para o outro de forma paralela, olha aqui, ó, o espelho, tem dois espelhos, um na frente e um atrás desses, né, observadores, e a gente vai perceber que a imagem formada entre eles aí vai ser infinita. Então, o número de imagens vai ser infinito, porque o ângulo alfa de um espelho com o outro vale zero. Então, 360 por zero dá uma coisa infinita aí, né? Então, nós iremos perceber que haverá a formação da repetição dessa imagem de forma infinita. Tá bom? Então, essas seriam as consequências de nós associarmos os espelhos de forma a formarem ângulo entre si ou não. Vamos ver, então, o primeiro exercício? Diz o seguinte, ó, quando dois espelhos planos são associados com um ângulo 30 graus entre si, formam-se entre eles, letra A, 6 imagens, 14 imagens, 12 imagens, 11 imagens, ou não é possível calcular o número de imagens formadas. Então, digamos que a gente tem, então, um objeto colocado diante desse espelho, o que vai acontecer? Então, para calcular o número de imagens, lembrando, é 360 sobre alfa menos 1. Então, como o alfa é o ângulo entre os espelhos e vale 30, ó, então, N vai ser igual a 360 sobre 30 menos 1. Então, N é igual, se você pegar 330 sobre 30, isso é a mesma coisa, ou melhor, 360 sobre 30, isso aqui é a mesma coisa que 36 sobre 3. E 36 dividido por 3 dá 12, né, pessoal? Dá 12. O que eu estou falando é a mesma coisa que isto aqui, ó. 360 por 30 é a mesma coisa que 36 por 3. Isso aqui dá 12 menos 1, logo a gente vai ter um total de, né, 11 imagens. Logo, a alternativa correta seria a letra D. 11 imagens que seriam formadas diante desta situação de dois espelhos, né, formando um ângulo de 30.
Bem, um outro exercício que a gente deve destacar aqui diz o seguinte, né? A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto e sua imagem I. Então, eu tenho aqui um espelho plano, um objeto e a imagem dele, I. E 5 observadores em posições distintas, ou seja, tem um observador aqui em A, um observador B, C, D e E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem da posição é A. Aqui tá em A, B, C, D ou E. E agora, pessoal, eu quero ver a imagem I desse objeto O. Então, o raio de luz ele vai ter que vir do objeto, olha só, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O raio de luz ele vai ter que vir do objeto, tá bom? Então, vamos colocar um raio de luz forte vindo aqui do objeto, ó. E o prolongamento do raio que foi refletido, está aqui, ó. Prolongamento do raio que foi refletido tem que estar nesta região. Então, a gente vai perceber que o raio refletido aqui, ele vai tender a ir para o B. Então, o único observador que vai ser capaz de observar o objeto, a imagem dele por meio do espelho, aqui vai ser a imagem, vai ser o observador B, porque o raio de luz vai estar vindo como se estivesse vindo lá de dentro do espelho. No fundo, o que isso acabou mostrando é que nós teríamos a formação de uma imagem virtual, que é formada pelo prolongamento do raio que foi refletido. Portanto, a alternativa correta seria a letra B de bola. Então, questão número 2, letra B de bola. Vamos para a próxima? Exercício número 3 diz assim: um lápis encontra-se na frente de um pequeno espelho plano como mostrado na figura. O lápis e a imagem estão corretamente representados na alternativa qual? Então, aqui eu tenho um lápis. Então, se o lápis está em pé, a imagem também vai ter que estar em pé desse lápis, colocada a uma mesma distância, mostrando também o mesmo tamanho, tá, do objeto. Então, a letra A já é de cara a letra A, pessoal. Olha, nós temos aqui o espelho. Observa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, a distância é a mesma, o tamanho é o mesmo. Então, letra A seria a alternativa correta. Letra B não poderia, porque a imagem está invertida, colocada diante de um espelho plano. Quando você se olha diante de um espelho plano, você não se enxerga de cabeça para baixo. Então, portanto, não poderia ser a letra B, nem poderia ser a letra C, sumiu até a cabeça do lápis, tá vendo? A letra D mostra que o tamanho da imagem foi diminuída. E a letra E mostra que o tamanho da imagem, além de ser diminuída, ela mostra-se invertida. Então, a alternativa correta, a letra A, por preservar as mesmas características do objeto em relação à sua imagem, tá bom? Quarta questão da prova da FAP de São Paulo, diz assim, ó: o ângulo entre o raio refletido e o raio incidente vale 72. Então, quanto vale o ângulo de incidência? Vamos ver então aqui, gente. Digamos que a gente tenha um espelho, tá bom? Que eu tenho um espelho. Aí eu incidi um raio de luz. Esse raio de luz toca no espelho e ele foi refletido. Ele diz que o ângulo entre o raio refletido e o de incidência é de 72. Então, esse raio aqui é o raio de incidência, esse aqui é o raio refletido. Então, esse ângulo total aqui vale 72 graus. Deixa eu apagar aqui que apareceu um zero a mais aqui. 72 graus é o ângulo entre o raio de incidência e o raio refletido. Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo formado com a reta normal. Deixa eu traçar aqui outra cor. Então, aqui eu vou traçar uma reta normal. Essa reta normal vai separar o ângulo de incidência do ângulo de reflexão. Lembrando que eles são iguais, né? Então, se são iguais, e o total dá quanto? 72, significa dizer que eu tenho 36 graus para o ângulo de incidência, assim como eu também terei 36 graus para o ângulo de reflexão. Então, a incidência, 36, alternativa correta, letra C. E vamos para a nossa última questão na aula de hoje. Observa que essa questão ela diz o seguinte:
A figura adiante mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados verticalmente. Então, esses espelhos, pessoal, eles estão assim, ó. Tá? Opa, os espelhos estão formados na vertical, tá bom? É como se a gente estivesse vendo os espelhos assim, ó. Tá bom? Só que quando o observador ele está numa vista superior, ele vai enxergar o que está aqui, ó, nessa figura. Tá bom? Só para você entender. Eles são perpendiculares. Quando você olha ele na horizontal, você observa ele dessa maneira. Mas quando você olha ele na vertical, você vai estar observando exatamente o que está na figura aqui representada. Sobre o espelho OA, bem aqui, ó, incide um raio de luz na horizontal. Ou seja, tem um raio de luz aqui na horizontal, né? Então, no plano aqui, tem um raio de luz aqui, ó, sobre esse espelho OA. No plano do papel, mostrado na figura, após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale quanto? Então, bora ver aqui, gente. Ele está dizendo que esse ângulo de incidência, que não é bem incidência, é o ângulo que forma com a reta, né? Aqui o plano do espelho, é de 20 graus. Então, a reta normal estaria bem aqui, a esse primeiro espelho. Quanto seria essa reta normal? Lembrando que a reta normal forma 90 graus com o espelho. Então, se aqui já tem 20, o total teria que ser 70. Então, o total da reta normal com o espelho seria de 90 graus. Então, o ângulo de incidência está sendo de 70. Logo, o ângulo de reflexão, que é esse ângulo bem aqui, também vai ser 70. E o ângulo vai ser 20 graus, complementando lá, ó. Sabendo que se são perpendiculares, e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então, tudo aqui já tem, olha, 20, né? Com 90 daria 110. Para 180, aqui está faltando 70, ó. Tá vendo? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo daria 180. Então, como já tem 20 aqui, faltaria 70 para completar 180, uma vez que esse ângulo aqui, ó, de perpendicularidade vale 90 graus. Então, total 70. Então, isso significa dizer que ele vai refletir, formando 70 graus aqui também. Então, o ângulo θ é esse ângulo que ele vai formar com a reta normal ao espelho OB. θ. Como é uma reta normal, então eu posso dizer que θ mais 70 graus que está aqui, ó, tem que dar 90 graus tudo. Logo, esse ângulo vai ser igual a quanto? A 20 graus, porque para dar 90, θ tem que ser igual a 20. Portanto, a alternativa correta para essa questão seria a letra C de casa. Tá bom? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí gostado. Já dá um like no final dessa aula para ajudar a nossa propagação da mensagem. Tchau, tchau e até a próxima, gente.